amigas e amigos. Nas lutas que travamos aqui em nosso país, com o nosso povo, é muito importante compreendermos em que mundo nos encontramos. E entender que a pandemia do coronavírus acelerou, acentuou, aprofundou e acirrou todas as realidades malignas que vivemos sob o sistema capitalista imperialista imperante. A pandemia da Covid-19 é o maior acontecimento que atingiu a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Perderam-se até hoje mais de 500 mil vidas em todo o mundo. Foram contaminados cerca de 12 milhões de pessoas em apenas 6 meses, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina. Neste caso, no Brasil em especial. Além disso, a Covid-19 fez desabar uma economia que não havia conseguido se levantar na crise deflagrada de 2007 e 2008, a qual, por sua vez, era ainda o desdobramento de uma crise mais geral, uma crise de longa duração, de natureza estrutural do capitalismo. Estima-se que até 100 milhões de pessoas tendem a mergulhar na extrema pobreza como consequência da crise. A recessão, desta vez, será muito mais profunda do que aquelas que aconteceram durante a crise de 2008 e 2009. E mesmo, no caso brasileiro da América Latina, maior do que o ocorrido na crise da dívida da década de 1980. A recuperação econômica aos patamares anteriores vai levar ainda um bom tempo. Nos diferentes modos de encarar e enfrentar a pandemia, demonstrou-se que o contraste economia versus vidas, que foi dado por alguns governos, como o de Trump e Bolsonaro, que sabotaram o enfrentamento da pandemia, esse contraste é próprio de uma perspectiva capitalista. Os países socialistas, com destaque para a China, Cuba e Vietnã, por outro lado, enfrentaram o desafio com êxito e elevada preocupação com a vida e bem-estar das pessoas. A República Popular da China deu um exemplo ao mundo no enfrentamento da Covid, pôs a defesa das vidas em primeiro lugar, fez uma campanha que impressionou o mundo por todo o empenho científico, capacidade de governança, disciplina social para mobilizar seu povo e ainda prestou solidariedade a outros países. A própria economia foi posta a serviço disso e, assim como se vê hoje, reduziu-se a um mínimo os prejuízos decorrentes na China. Ela vai se recuperar no plano econômico mais rápida e intensamente que os Estados Unidos. Assim, apesar de ter 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, até julho, a China teve apenas 4.634 mortos, enquanto os Estados Unidos, com uma população 4 vezes menor, soma mais de 130 mil mortes até este momento. Também o socialismo em Cuba se mostrou superior contra a pandemia, com um trabalho exemplar de solidariedade aos países em situação de calamidade sanitária. Esse foi o caso, por exemplo, da Itália, quando ela teve o pico de sua pandemia. Cuba enviou equipes médicas de apoio, enfermeiras, enfermeiros e uma brigada muito famosa, que se chamou Brigada Médica Henry Rive, que atuou em 21 países. Aliás, fruto desse seu trabalho, a Brigada Henry Rive está sendo indicada por centenas de entidades e personalidades mundiais para receber o Prêmio Nobel da Paz. Isso demonstra um nível superior de organização do Estado e da sociedade para enfrentar crises humanas e sanitárias dessa natureza. A diferença fundamental é que, enquanto o Estado na China, por seu caráter socialista, está comprometido com o desenvolvimento e com a vida das pessoas, no Império estadunidense, o compromisso visceral do Estado é com a sua oligarquia bélico-financeira. Enquanto isso, a crise sanitária revelou com maior nitidez que o mundo vive uma deriva civilizatória. Os principais responsáveis por isso, o imperialismo norte-americano e as políticas econômicas neoliberais, dia a dia perdem prestígio internacional e perdem autoridade moral. Foi notória a postura não cooperativa dos Estados Unidos e mesmo da União Europeia, com os demais países do mundo e até com a ONU, buscando, por exemplo, o monopólio de uma eventual vacina anti-Covid-19. Ameaçou até romper com a Organização Mundial de Saúde o presidente Trump.
Intensificou-se o bloqueio criminoso a Cuba, chegando à vileza de proibir e suspender a venda de respiradores mecânicos, medicamentos e insumos farmacêuticos. E ainda acelerou as agressões criminosas à Venezuela, ao Irã, à Síria, aliás, a Síria, onde os Estados Unidos foram derrotados, e a República Popular Democrática da Coreia. Ou seja, chama atenção a tentativa de Trump reagir à perda, ao declínio de sua influência mundial dos Estados Unidos e tentar atacar a China, ao mesmo tempo que busca conter militarmente a Rússia. Rússia, que é a grande aliada estratégica da China. É assim que vai Trump, aos trancos e barrancos, afetando a vida de imensas maiorias sociais em todo o mundo. Seu último lance foi propor um acordo ao Estado sionista israelense, tentando impor um plano de aniquilação da Palestina. Além disso, os Estados Unidos lançaram uma campanha internacional contra a China, todos viram, acusando-a de ser responsável pelo surgimento da pandemia e conclamando uma espécie de frente mundial para obrigar a China, segundo as palavras de Trump, a pagar os danos causados pela Covid-19. Trump busca encobrir o seu fracasso no combate ao novo coronavírus, que por ele foi classificada como uma mera gripezinha, mas matou mais de 130 mil americanos. Essas, companheiras e companheiros, são evidências de que o sistema capitalista, parasitário, reacionário, não tem nenhuma esperança a oferecer aos trabalhadores e aos povos. Ao contrário, suas contradições se aprofundam em detrimento da maioria da humanidade. Isso expõe e agudiza as contradições de classe, de gênero e de cor. Acentua-se a crise da globalização e da democracia liberal e geram grandes lutas de resistência dos trabalhadores e dos povos. Ou seja, acirram-se as lutas de classes. Isso demonstra uma aceleração da transição do sistema de forças internacional quando surgem no cenário geopolítico novas configurações de poder. Esse é um dos fenômenos mais marcantes desta época que está mudando. Já não vivemos um mundo unipolar. Isso ficou simbolizado com mais clareza nesta crise. Trata-se de um fenômeno de grande vulto essa transição, que vai ocupar todo um período histórico tormentoso e tumultuado, em que vão se ampliar os conflitos no cenário internacional, sejam tecnológicos, comerciais, ambientais ou de outras naturezas, vai recrudescer a neocolonização e as agressões de novos tipos e por todos os meios com armas de renovada letalidade. Isso tudo faz parte da ferocidade do imperialismo norte-americano reagindo à perda de sua hegemonia unipolar. Nesse quadro, tem enorme relevância estratégica e hoje encontram terreno para uma contraofensiva dois grandes temas da luta ideológica por alternativas. O primeiro, há sim alternativa ao capitalismo neoliberal. Essa alternativa é o socialismo, nos termos das formações econômicas e sociais de cada país, com sua história, suas tradições e características de seus povos. Ficou acentuada aos olhos do mundo a superioridade do socialismo como sistema social, particularmente em função do exemplo da China, que vai ocupando o lugar mais proeminente nessa grande mudança de época, seja do ponto de vista de economia, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista, como se viu, de enfrentar uma crise humanitária como a de hoje. Esse sistema social, o socialismo, visa governar para o desenvolvimento material e espiritual do povo. Instituiu formas de poder democrático popular, novas modalidades da relação Estado-mercado e da sociedade-Estado, para o incremento das forças produtivas, das riquezas indispensáveis ao desenvolvimento da nação e ao apoio da maioria do povo. A China exemplificou com brilho o socialismo com suas peculiaridades próprias. Ao lado disso, acentua-se também a forte evidência do papel indispensável dos Estados nacionais para enfrentar a crise. Essa é uma das segundas grande dimensão da luta de ideias que foi avultando no enfrentamento da pandemia. Ou seja, os Estados nacionais precisam investir e fomentar o desenvolvimento
estimular a proteção e a produção social, combater a massiva desigualdade social provocada pelo neoliberalismo, que põe em risco todo o sistema capitalista. Essa foi a grande marca vitoriosa e que se impôs contra o ultraliberalismo de mercado, a austeridade, o fiscalismo, que é pregado pelas forças neoliberais na economia. Hoje, os países que conseguirem produzir convergências em torno de projetos nacionais de desenvolvimento certamente enfrentarão melhor esta grande mudança de época que está em curso no mundo. No nosso caso, o Brasil, ele vive hoje de uma de suas piores crises históricas. É um país à deriva, em desmanche, sem projeto autônomo como nação, que vai se desmoralizando no cenário internacional por obra desse governo ultra-reacionário, fascistizante, neo-autoritário, que é o governo Bolsonaro. Nosso caminho, companheiros e companheiras, é o oposto do que ele prega. É um caminho de um projeto nacional de desenvolvimento soberano, inclusivo, democrático e de proteção ao meio ambiente. Um projeto capaz de unir todas as forças progressistas, patrióticas, democráticas, de esquerda, política e social. Esse é o caminho do PCdoB, é o caminho para o socialismo que nós consideramos o único sistema que pode, de fato, superar as contradições do capitalismo e imperialismo. Um grande abraço, até a próxima.